Queridos, quando nós estamos estudando Apocalipse, nós precisamos entender que nós não estamos lendo a história futura num jornal ou numa televisão. Nós estamos estudando sobre as realidades espirituais da nossa era através de um livro de imagens, de visão e de profecia. Na realidade, muitas pessoas não estudam Apocalipse exatamente porque se confundem com todas essas coisas. Alguns crentes têm medo de Apocalipse, né? Um negócio aqui, 7 cabeças, 10 chifres, etc. E a gente fica assim, porque vem à nossa mente uma imagem, uma visualização de algo que não foi escrito para ser visualizado assim. Nós precisamos entender que o pano de fundo para se entender Apocalipse foi escrito originalmente para um povo que tinha como pano de fundo o Velho Testamento. Então, quando se fala, por exemplo, de uma besta que para nós parece ser assim um monstro esquisito, os irmãos do Velho Testamento já sabiam o que se referia a isso. Na verdade, a besta referida é o oposto de um animal doméstico. É um animal selvagem, agressivo, bravo, né? Uma fera, vamos dizer assim. E para que a gente possa entender aqui esse meio do livro, que como disse é importante, nós aprendemos que Apocalipse são 7 sessões paralelas, que termina primeiro, ele volta lá no começo da história de novo, e não tem outro jeito de entender Apocalipse se não for assim. Eu fiz aqui um gráfico, coloca o próximo slide, por favor, do capítulo 12 e do capítulo 13. Não sei se os irmãos vão acompanhar o raciocínio, mas vou tentar aqui passar para os irmãos um panorama desses 2 capítulos. Eu coloquei na primeira faixa lá de cima, acontecimentos que ocorreram no tempo do Antigo Testamento, em todos os séculos que antecederam a Jesus. Nessa faixa do meio, os acontecimentos que se sucederam nos dias de Cristo, particularmente nos evangelhos, e aqui nesse último, o tempo da igreja, que começou no livro de Atos e permanece até hoje e permanecerá até Jesus voltar. E a razão pela qual quis mostrar isso para você é que quando você vai aí no capítulo 12, que nós já passamos por ele todo, os versos 1 a 4, ele faz um resumo de tudo o que aconteceu durante o Velho Testamento. Nós já estudamos, não vou gastar muito tempo aqui, que já estudamos cada bloquinho desse separado. Mas no capítulo 12, verso 1 a 4, ele mostra tudo o que aconteceu no Velho Testamento acerca da expectativa e de todos os acontecimentos que levaram ao nascimento de Jesus. Verso 1 a 4. No versículo 5, ele diz: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o trono. Compete ou compacta nesse versículo todos os acontecimentos nos 33 anos de vida e de ministério de Jesus. E depois no verso 6, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para que nele a sustentassem. É o texto que fala acerca do que aconteceu depois da ascensão de Jesus, de que Deus protege a sua igreja. Acontece que no verso 7 até o verso 12, ele volta a falar do que aconteceu na época dos dias de Cristo. Ele volta a explicar o verso 5, assim como ali nos versos 13 a 18, o texto que nós estudamos domingo passado, vai falar acerca da perseguição de Satanás nessa época, perseguição dos crentes. Por quê? Porque Satanás tentou destruir a Jesus desde o Velho Testamento, tentou destruir a Jesus quando nasceu, e agora como não pode mais fazer isso porque esse que há de reger todas as nações foi assunto aos céus, do lugar de onde Satanás foi expulso, então ele se volta com ira contra aqueles que são fiéis a Jesus, os restantes da descendência espiritual de Jesus, aqueles que guardam os mandamentos que nós estudamos no domingo passado.
Agora, vejam, no capítulo 13, ele continua falando como que essa perseguição se dá. Portanto, seriam textos não sequenciais, mas simultâneos, e João vai vendo como uma visão sequencial, porque a forma de Satanás perseguir os crentes é através do braço político e ideológico de Satanás, o texto que nós estamos estudando hoje, a besta que emerge do mar, e depois o próximo estudo, o braço religioso de Satanás, a besta que emerge da terra. É a forma como os crentes são perseguidos. Por isso, guarda na sua cabeça exatamente isso. Satanás tentou matar a Jesus, não conseguiu. Foi atirado para a terra, está irado com grande cólera, conforme nós aprendemos no verso 12, do capítulo 12, e ele se volta contra os crentes, sabendo que tem pouco tempo, e por isso fica irado. E aí ele lança para essa perseguição a mulher, e aí você pode ver que primeiro Satanás tentou matar os crentes, e depois ele tentou derrubar a igreja com um rio que sai da sua boca, que nós aprendemos que se tratam de heresias, que Satanás investe contra a igreja. Os irmãos do coral que não ouviram o estudo domingo passado, está lá no YouTube, tá bom? E os demais também, se você não acompanha esse nosso estudo, estão todos lá no nosso canal do YouTube. Então agora nós encontramos essa descrição desse primeiro braço de Satanás, do primeiro, vamos chamar do primeiro aliado do dragão contra a igreja. Antes de passar para frente, fazer aqui um primeiro parêntese, de que a sua versão, possivelmente, você pode ter uma versão que não tem o verso 18 do capítulo 12, né? Eu sei que domingo passado nós falamos sobre versículo 7, versículo 13 até o 18, e alguns irmãos podem olhar na Bíblia que não tem o verso 18. O conteúdo do verso 18 está embutido no verso 17, não é que está faltando o texto da sua Bíblia, não. Né? É que algumas versões mais recentes, eles têm colocado o verso 18 como conteúdo do verso 17, aí o capítulo 12 só vai até o verso 17. Mas isso é só uma curiosidade para você não ficar, o pastor está falando verso 18 aí, mas não tem verso 18. Na sua Bíblia pode não ter, mas em várias outras tem. Depende aí da tradução que você tem, tá bom? O estudo do domingo passado, próximo slide, nós aprendemos acerca dos limites do diabo, nosso adversário, e aprendemos que ele tem limitações geográficas de tempo e de poder, mas continua ainda agindo. Né? Talvez pudéssemos aqui relembrar aquela velha e clássica ilustração de que o diabo é como um cachorro amarrado numa corrente, e a corrente colocada num arame comprido, esticado, e que o cachorro tem um raio de ação ali, né, onde ele vai, onde ele corre para lá e para cá, e qualquer pessoa que entrar nesse raio de ação certamente será agredido pelo cachorro. Talvez essa ilustração, de uma forma muito simplista, possa mostrar aí o necessário cuidado de cada crente não entrar no raio de ação do diabo, mas ficar vigilante com relação a isso. Então vamos lá. Capítulo 13, então, nós encontramos aqui essa descrição da besta que emerge do mar. Lembre-se, João estava escrevendo, né, o que ele estava vendo. Era uma visão. E nessa visão, ele mostra que o capítulo anterior terminou de que o dragão se colocou em pé sobre a areia do mar. Para um judeu, ele sabia perfeitamente que o mar simbolizava as nações longínquas, ou seja, toda a terra. E nós temos uma descrição disso aí no capítulo 17 de Apocalipse, quando ele explica isso, no capítulo 17, no verso 15, falou-me ainda, as águas que viste, onde a Beatriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então a ideia de que essa besta emergiu do mar é que ela veio de toda a face da terra. Uma agressão que estava generalizada em toda a terra. Então vamos olhar então aqui, queridos, essa descrição que João demonstra aqui, desta besta que emerge do mar, lembrando que
nós temos que considerar o pano de fundo é o Velho Testamento, não o que está acontecendo hoje, ou o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu no país comunista e tal. Daqui a pouco chegaremos lá. Vamos lá então. A primeira coisa que ele traz aqui nos versos 1 a 4 é uma descrição dessa besta. Ele fala, ele mostra, ele escreve aquilo que ele estava vendo, e nessa descrição ele fala que viu emergir do mar uma fera, uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Veja que ele fala dos chifres primeiro, porque ela saiu da água. Portanto, primeiro apareceram os chifres, depois as cabeças e depois os pés. Obviamente, nessa sequência. E porque da outra vez ele fala, mas ele fala a cabeça primeiro, depois os chifres. Então ele diz, e entre sobre esses 10 chifres, 10 diademas, sobre as cabeças, nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Vou voltar a lembrar os irmãos aqui. Para uma pessoa para quem esse texto foi escrito, não precisava de explicação nenhuma. Porque eles tinham quase que decorado todo o Velho Testamento. E eu vou pedir que você coloque aí o dedão aí no capítulo 3 de Apocalipse. Volte um pouquinho lá para o livro de Daniel. Porque quando ele disse isso, todo mundo automaticamente se lembrou de Daniel capítulo 7. Porque ele está descrevendo exatamente o que estava lá no Velho Testamento. E lá em Daniel capítulo 7, eu vou ler aqui, você vai acompanhando 8 versículos de Daniel. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou à suma todas as coisas. Falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Verso 5, continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante ao urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante ao leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente dos animais que apareceram antes dele e tinham 10 chifres. Observe, quando João fala acerca daquilo que ele viu, obviamente que os irmãos que receberam essa carta se lembraram e sabiam perfeitamente de Daniel. Quando Daniel escreveu aquela visão, aquilo ainda estava para se concretizar. Mas tanto os irmãos da época de Apocalipse que receberam essa carta, como nós hoje, podemos estudar a palavra e aprender e ver que aquelas bestas, aquelas feras que Daniel estava mostrando naquela visão, representavam os impérios da Babilônia, que levou o povo de Deus cativo. Depois da Pérsia, que também cativou o povo de Deus, mas libertou do império babilônico. Depois do império macedônio. E depois do Império Romano, que era aquela última fera, mais agressiva ainda, com dentes de ferro. Nessa avaliação, quando João, agora voltando para Apocalipse capítulo 13, João diz que essa fera era uma mistura de tudo isso. Era uma fera que se parecia com o leopardo, com pés de urso, boca de leão, e que recebeu grande autoridade. É óbvio, irmão, se lá em Daniel essa descrição era daqueles impérios que haviam de vir, e João agora diz nessa visão que ele tem, de que se misturou todas essas descrições, a ideia que nós temos embutida aqui, é que essa besta eram os poderes e governantes e tronos que estavam reinando sobre toda a terra, em todas as épocas, e inclusive no nosso tempo. A ideia de 7 cabeças, de 10 chifres, 7 e 10, são números que
expressa uma completude, uma plenitude, indicando um poder e autoridade ampla, exercidos pela besta de forma abrangentes. Talvez também você pode perceber que as 7 cabeças podem ser simplesmente para identificar aquelas de Daniel 7, capítulo 7, as visões. Se nós olharmos aqui essa ideia dessa besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, pode se comparar também com o Império Romano, com os imperadores que passaram pelo Império Romano, que eram aqueles que estavam naquela época atormentando e perseguindo a igreja. Entretanto, essa mistura dessa besta como sendo parecida com todos esses animais, essas feras, demonstra que não se refere apenas ao Império Romano, principalmente pelo fato de que se referisse apenas ao Império Romano, não teria utilidade nenhuma para nós hoje. Seria uma história que se realizou lá e que não tinha mais relevância para nós hoje. E não é o que nós vemos no resto do Apocalipse, de que tudo acontece nessa época da igreja. A ideia dos nomes blasfemos de suas cabeças, aí vem uma descrição do que essa besta estaria fazendo. E nós vamos ver lá para frente acerca de que as falsas alegações de deidade feitos por esses governantes representados por essa besta que emerge do mar. A começar dos governantes do Império Romano, que se declaravam deuses, que exigia a adoração a eles, que foi o motivo de grande perseguição da igreja, porque a igreja jamais admitiria falar que César é Senhor, sendo confrontados com a frase Jesus Cristo é Senhor, e os crentes morriam, e os crentes eram lançados às feras, lá no Coliseu Romano, por exemplo, e em vários outros locais, porque eles não admitiam essa possibilidade de falar de que o imperador era um Deus. Mas só que Jesus era o Senhor de todos. Portanto, essa besta do mar representa todos os impérios ao longo da história humana que se posicionam contra Deus e contra o seu povo. Isso até os dias de hoje. É por isso que digo para os irmãos, já disse algumas vezes e torno a repetir, de que quando nós encontramos um governante que produz leis, que promulgam leis, tanto o governante maior, no caso nosso aqui do presidente, quanto as casas legislativas, nacional ou estadual ou municipal, mas quando se promulgam leis que quebram o princípio estabelecido por Deus, queridos, isso não é uma coincidência. Isso é a ação do grande dragão, de Satanás, agindo através dos seus aliados, que são os impérios, que são os governantes sob o controle dele, a fim de fazer exatamente isso que está aqui, blasfemar contra o nome de Deus e contra tudo aquilo que Deus estabeleceu. Aqui ele fala também de que uma de suas cabeças, verso 3, foi golpeada de morte, mas essa ferida foi curada. Não se sabe do que se fala isso. Há um episódio que aconteceu no Império Romano, quase no último imperador do Império Romano, Nero. Quando Nero morreu, houve um boato de que Nero, na verdade, havia fugido e depois ele voltaria para governar, né, uma espécie de ressurreição de Nero, mas é muito pouco provável que se refira a isso. Mas talvez se refira exatamente ao fato de que quando você encontra um império assim, que é declaradamente, explicitamente contrário ao poder de Deus, ao senhorio de Deus, esse império ele morre, ele não fica eternamente. Pode ver, todos passam. Os governantes morrem. Você pode pegar aí Hitler, que era uma sanha sanguinária tão grande contra o povo de Deus, que para ele era ali os judeus, que promoveu, morreu. Ai, pastor, mas será que ele então, como é que aqui fala que foi curado? É porque sai um governante, entra outro, ou no mesmo lugar, ou em outro lugar, ou na mesma época, ou em outra época. Mas essa ideia de que o mal nunca morre, nunca é uma palavra abrangente demais. Um dia o mal vai morrer, a gente vai chegar lá. Mas o mal reina
e ele é perseverante. E o que nós temos descrito aqui, desta besta, que a terra se maravilhou seguindo a besta. Vejam que o poder que esses impérios tinham, aqui descritos, era concedido pelo dragão. Lá no verso 2, deu-lhe o dragão seu poder, o seu trono e grande autoridade. O diabo usa as ferramentas que ele tem à disposição. Assim como nós somos servos de Deus, somos usados por Deus, assim também o diabo usa as ferramentas que estão à disposição dele, para promover o mal, para disseminar injustiças, para promover desigualdade, tanto desigualdade social, quanto em qualquer outra área. O diabo usa as ferramentas que estão sob o seu controle para perseguir a igreja. E é isso que o texto está mostrando. E essa besta, ela exige adoração. Diz aqui que a terra se maravilhou seguindo a besta. E a gente fica com algumas coisas que a gente fica impressionado. Você pensa, vamos voltar ao exemplo que eu usei aqui de Hitler. Podia usar qualquer outro, queridos. Mas vou voltar a isso porque foi o que eu citei aqui. O que a gente fica pensando é o seguinte: como que, em sã consciência, o povo alemão seguiu aquela doideira? Como que a nação não se voltou contra aquele governante? Você pega o reino, o império chinês. Você pega qualquer outro império. Esses impérios totalitários que acaba com as pessoas, que promove ali multidões de assassinatos e tudo mais, e pensando, cadê os outros? As outras pessoas do país? Como é que esses impérios, como é que esses governantes conseguem tanto apoio para fazer o que fez? Para fazer o que faz? É porque a palavra diz que eles, depois está lá na frente, né? Verso 8, adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. E de fato, queridos, o mal prolifera de forma abundante. E nós temos essa ideia de que esses governantes maus, esses governantes que recebem o poder, o trono e a grande autoridade do dragão, do diabo, a antiga serpente, eles têm toda a nação sobre os seus pés. Ele tem multidões, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na China, qualquer país. Sempre o mal ele tem essa atração daqueles que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E Satanás se aproveita da glória divina que é usurpada. É por isso que João nos alerta na sua primeira carta, capítulo 4, diz assim: amados, não acreditem em todos os espíritos, testem os espíritos para ver se são de Deus, porque eles vêm com a finalidade de enganar. E às vezes uma proposta que possa ser muito interessante, uma proposta boa, uma proposta que possa, quem sabe, promover a igualdade social, o bem do próximo, pode estar embutida de um tipo de engano para ludibriar, se possível, os eleitos de Deus. Então ele traz aqui essa descrição de que a besta ela recebe adoração, e tem aqui uma descrição de que as pessoas se admiram, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Percebe, irmãos, quando nós olhamos dessa forma, nós precisamos lembrar de que o texto não fala apenas de uma determinada pessoa, mas fala a ideia daqueles animais todos mesclados numa visão só, mostra exatamente de que são todos os reinos que se voltam contra Deus. Portanto, nada de você ficar na sua cabeça: o pastor está falando é do fulano de tal, é do cicrano. Não.
porque na realidade todas essas descrições desses reinos implicam não só os governantes e o braço, vamos dizer, militar político, mas também a ideologia, mas também a cultura que nós temos no nosso país. E em todos os países do mundo, a cultura onde se prega, de fato, algo absolutamente contrário à palavra de Deus. E olha que nós vivemos num país que se diz cristão. Imagina os irmãos que um país muçulmano, quanto que isso é verdadeiro, quanto que o diabo cega o entendimento das pessoas para seguirem uma fé que não tem absolutamente nada de atraente, nada de... eu ia falar de bom, mas pode ser também, não é que não tem nada de bom, alguma coisa deve ter, né? Mas as pessoas são cegadas por isso. Eu lembro, alguns dias atrás, eu conversando com o irmão sobre aquele personagem cômico que apareceu lá, acho que no Rio Grande do Sul, aquele Henrique Christie, né, no nosso país. Eu fiquei, gente, como é que o homem daquele consegue seguidor? Não faz sentido, não tem lógica. Não é verdade? Não tem. Mas consegue. Mas consegue. Você pode perceber que até mesmo a ciência, ela é usada como uma espécie de anticristo. Quando as pessoas dão uma ênfase tão grande à ciência, acima até mesmo da palavra de Deus, e a ciência, às vezes, ela se proclama até mesmo para explicar a Bíblia, como se a Bíblia não pudesse ser explicada por ela mesma. Você pode pegar a ideia que a gente sabe, a mais comum, que a gente sempre teve, a questão do evolucionismo e do criacionismo. A ciência dizendo que há bilhões de anos teve uma explosão, não sei quem estava lá para ver, gente. Não, mas a ciência comprovou que jeito, os próprios cientistas falam acerca dessa teoria do Big Bang, do evolucionismo. Eles mesmos discutem. Por quê, queridos? Porque você tem que ter muito mais fé para acreditar numa explicação dessa do que para acreditar na Bíblia. É muito mais absurda a explicação da ciência para a origem do mundo do que a explicação que a Bíblia dá. Por mais absurdo que alguém possa achar que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, etc. e tal, mas as pessoas creem no que a ciência disse porque o cientista... José da Silva não, que ninguém acredita em José da Silva, né? Tem que ser nome complexo, né? James Broker, da University from Michigan, passou no Fantástico, então pronto, agora é verdade, porque a ciência falou, né? Não, queridos, de forma alguma. É preciso que a gente tenha esse discernimento. E aí ele passa a explicar, dos versos 5 a 9, acerca do poder e da autoridade da besta. Ele descreve essa besta como sendo a mistura daquela visão que Daniel teve, especificando que se refere a todos os impérios e imperadores e governantes e ciência e cultura de todas as épocas e de todos os lugares, a todos os impérios que se levantam contra Deus. Agora vai falar da autoridade e do poder de tudo isso. Ele começa no verso 5, dizendo que foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. Lembre-se, nós já estudamos sobre isso. 42 meses, ou 1.260 dias, ou 3 anos e meio, são descrições de toda a era da igreja. Não vamos repetir isso, que já falamos umas 4 vezes dos outros estudos, né? Essa ideia, que são o mesmo período de tempo, reflete a ideia do período da igreja, do tempo entre a primeira e a segunda volta de Jesus. E aqui ele está mostrando que foi dado uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmia. E ele diz aqui que abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. A Bíblia fala acerca do anticristo, querido. O anticristo é uma figura que aparecerá no final da história toda, mas ele é representado ao longo da história da igreja por muitos que são como eles. Na verdade, João, na sua primeira carta, fala sobre isso, quando ele fala acerca que vem esse anticristo,
1 João capítulo 4, versículo 3, quando ele diz: todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Então essa ideia, esse princípio daquilo que é contra Deus, é essa descrição que está aqui dessa agressão, dessa blasfêmia contra Deus. E do mesmo jeito, é impressionante ver como que imita a Deus, como que imita a Jesus. Por mais que possa dizer que é uma coisa absolutamente, digamos, ateu, mas essa besta tenta imitar exatamente aquilo que Jesus diz. Em Apocalipse, capítulo 19, verso 12, diz que Cristo usa muitos diademas, então a besta tem suas coroas. Cristo tem um nome digno escrito nele, então a besta tem nomes blasfemos. Cristo tem pessoas de todas as tribos, raças, povos, línguas e nações, então a besta assume o poder sobre cada tribo e pessoas e língua e nação. Cristo é adorado junto com Deus, então a besta exige adoração junto com Satanás. E olha que eu estou aqui me segurando para não falar da escola de samba que venceu o carnaval desse ano lá no Rio de Janeiro, né? Não vou nem citar isso daí para não entrar nesse mérito aqui, vamos nos ater aqui ao texto. Agora, Satanás usa esse poder, vamos dizer, natural do governo e dos povos que vão atrás dele, assim também como o poder sobrenatural para ganhar falsa adoração. Ora, ele tentou enganar o próprio Jesus. Quando subiu no pináculo do templo, mostrou todos os reinos e diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Para o próprio Jesus. Vejam que quando nós olhamos dessa forma, nós precisamos identificar a falsa adoração de Satanás, quando ela deriva do poder e da glória terrena, que são contrários à palavra de Deus, afastando as pessoas da fé em Jesus. Não se engane, quando o seu filho lá na escola em que ele estuda é doutrinado, é ensinado de que Deus não existe, de que os valores cristãos são ultrapassados, de que eles precisam ter uma nova visão, uma nova mentalidade. Meus amados irmãos, isso já disse, não é coincidência. Essa é uma armação do inferno contra o que Deus estabeleceu, contra a palavra de Deus e contra os princípios que Deus estabelece. É por isso que eu e você precisamos estar atentos, porque todas as vezes que somos chamados a dar lealdade inquestionável a um governante humano, nós podemos ver que esse governante, ele acaba roubando a glória que é de Deus. E isso é uma descrição daquilo que está sendo trazido aqui. Eu não estou dizendo que todo governo é assim. O próprio apóstolo Paulo era cidadão romano e usou isso em benefício seu. Usou isso quando foi necessário. Ele disse: olha, eu sou cidadão romano, eu tenho alguns direitos que vocês precisam obedecer. Mas quando chega o momento de ele se declarar, ele diz: Jesus é o meu governador absoluto. Portanto, queridos, todo governo, toda ideologia, todo ensino que toma o lugar de Deus em nossas vidas, que quer apagar Deus da nossa sociedade, é comparado, é mostrado aqui nesse texto, como sendo um instrumento, um aliado, um braço de Satanás a atacar a igreja, a atacar os cristãos. Quando nós olhamos esse texto por essa perspectiva e aprendemos sobre isso, nós vamos ter que lembrar de que nós também precisamos estar atentos. Porquanto os secularistas exigem que a ciência tenha a última palavra sobre tudo, inclusive sobre moralidade, vão ensinar para você e para os seus filhos que essa questão de ideologia de gênero é algo normal, é natural, e que você não pode se pronunciar contra isso, porque é contra a lei, etc. e tal. E tudo aquilo que as pessoas, que o mundo, que o governo, que os governantes, que aqueles que montam as legislações que nós e outros países também têm estabelecido nesse sentido, volto a dizer, é um ataque do inferno contra os valores de Deus.
A besta fará seus servos zombarem do estilo cristão. E lembre-se que isso vai fazer com que as pessoas desprezem os pecados de cada crente. Que é isso, rapaz, isso não é pecado não, pode fazer, pode praticar, isso é uma coisa normal. A nossa sociedade vai ridicularizar as virtudes cristãs mais piedosas e sagradas como sendo tolas, ignorantes. E de forma especial, os nossos filhos precisam ser trabalhados para enfrentar isso na escola, porquanto o papel do professor na escola e da própria escola tem uma importância muito grande na formação do caráter dos nossos filhos. Razão pela qual, senhores pais, lembrem-se, não terceirizem para a escola a formação do caráter de seu filho, porque senão você está entregando ele a uma ideologia, a um tipo de ensinamento que vai afastá-lo de Deus. A educação se dá em casa, são os pais que educam os filhos. Lembre-se disso. Não tente nem terceirizar para a igreja, porque o tempo que seu filho fica em contato aqui com a palavra de Deus na igreja é muito menor do que o tempo que ele passa na sua casa sob a sua tutela. Por isso que nós precisamos estar bem atentos quanto a isso. Mas não é só isso não. A besta vai mais longe, olha o verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Aí vai, pastor, mas peraí. Vencesse os santos? Percebam que a besta blasfema e difama o nome, e difama o tabernáculo, os que habitam no céu, fazendo com que essa ideia de que Deus está presente é tolice, etc., e difama e blasfema nesse sentido, mas também é dada a autoridade à besta para lutar contra os santos, aí se refere a nós que cá estamos, e os vencesse. A segunda agenda aqui desse sistema é perseguir os cristãos quando eles se recusam a dar adoração que pertence só a Deus. A ideia de que eles percebem contra os santos, não é que eles estão perseguindo os santos porque os santos estão pecando, não, é simplesmente pelo fato de serem santos. É simplesmente pelo fato de serem separados. É simplesmente pelo fato daquilo que Paulo disse, que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aí as trevas se enfurecem. Aí as trevas tentam arrancar do reino do Filho do seu amor, e não podendo fazer isso, tenta fazer com que nós não andemos em santificação e em novidade de vida. É por isso que você ouve e vê as histórias de tantos mártires cristãos que foram vencidos, pessoas que foram jogadas aos leões no Coliseu Romano, na época do Império Romano, milhares de pessoas que morreram na época da Santa Inquisição, que ainda chamou de santa. Outros que estão sendo mortos ainda hoje em vários países, degolados, fuzilados, só porque são crentes, gente. Só porque estavam com a Bíblia em alguns países. Preste atenção, amados. Pode ser até aqui, onde o avanço das perversões morais ameaça fazer da Bíblia e dos preceitos bíblicos uma atividade criminosa, de não se poder mais ter Bíblias na escola, de não poder mais ter Bíblia em repartições públicas. É algo, mas isso aqui não vai chegar aqui. Sim, querido, se você perceber o caminho da história é nessa direção e não no oposto. Veja que em todos os cantos do mundo, em todos os segmentos da sociedade, tem se levado adiante essa ideia de que o padrão das pessoas é uma sociedade sem Deus, sem os valores de Deus. E isso é proclamado, é divulgado, é estimulado por todos os grandes intelectuais que nós temos no nosso país e no mundo. É armação contra os céus, está embutido, implícito aqui. Finalmente, ele conclui no verso 10,
Daqui a pouco quero falar um pouquinho sobre o 8 ainda. O verso 10, ele vem mostrar a perseverança e a fidelidade dos santos. Porque aí, fica aqui essa visão para alertar os crentes do que nós devemos esperar desse mundo. Começar das igrejas da Ásia, que originalmente receberam essa carta, que enfrentaram os bestiais imperadores romanos que perseguiram os crentes e a igreja, passando pelas perseguições no decorrer da história, chegando até os nossos dias de hoje e até quando Jesus voltar. É um alerta que nós temos aqui nesse texto. E tem aqui essas 3 questões embutidas aqui, essas 3 lições embutidas aqui, que nós precisamos estar atentos a elas e aprender. A primeira delas é a nossa fonte de esperança. Ora, se o dragão deu essa autoridade, foi dada essa autoridade à besta, a esse sistema mundano, para ser tão agressivo e tão dominador, inclusive a ponto de vencer os santos, a pergunta é, onde é que nós podemos encontrar esperança então? Se a situação é assim. E a resposta é que nós encontramos a esperança no Deus soberano, que tem autoridade e domínio sobre esse mundo, sobre o próprio Satanás e suas bestas, e sobre as nossas próprias vidas. Veja que a própria descrição diz que foi dada a autoridade à besta. Foi dada à besta condições de proferir. Vejam que a autoridade soberana, quem tem é só Deus. E Deus concede essa oportunidade, Deus concede essa possibilidade do próprio mundo se levantar contra a sua igreja, porquanto no plano eterno de Deus, isso estava previsto de que nós estaríamos servindo a Deus nesse contexto. Isso faz parte não apenas do nosso processo de salvação, mas também do nosso processo de purificação, de santificação. Uma forma de mostrarmos que, de fato, nós somos fiéis a Deus. Lembre-se que Deus usa o próprio Satanás para cumprir com seus propósitos. Aí você pode ver a história de Jó, por exemplo. Você pode ver a história de Pedro. Já falamos sobre isso em outros estudos. Então nós precisamos lembrar de que a nossa esperança está em Deus. Quando no verso 8 ele diz que vão adorar a besta e ao dragão, todos aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, ele está mostrando que há aqueles que foram escritos no livro da vida, que é outra fonte de consolo. João nos lembra que nós somos eternamente seguros, debaixo da soberana mão de Deus, de que a morte do Cordeiro, a morte expiatória de Cristo, tornou possível colocar o nosso nome no livro da vida. E é esse fato dos nossos nomes estarem escritos lá que garante a nossa salvação, pelo sacrifício que Jesus pagou na cruz no nosso lugar. Até mesmo quando os discípulos ficaram maravilhados, porque eles foram enviados por Jesus e eles expulsaram demônios, e Jesus disse, não se alegrem com isso. Alegrem-se com o fato de que o nome de vocês estão escritos no livro da vida. Não importa as cruzes, lutas, dificuldades que você passa, nem as facilidades e riquezas que você possa ter, porque isso fica por aqui. Tanto as riquezas e facilidades, quanto as pobrezas e dificuldades. Nós precisamos estar com o nosso nome no livro da vida, e isso que traz a nossa esperança de lutar contra as trevas, sabendo que pode até ser que nós vamos morrer em prol dessa luta, mas temos o nosso nome escrito no livro da vida. A segunda lição que nós encontramos nesse verso 10 agora, é a nossa vocação em perseguição ou para a perseguição. Nós somos vocacionados para isso. Você foi salvo, saiba que a sua salvação implica em ser perseguido.
Essa ideia no verso 10, que ele diz, se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morta a espada. Pode ser entendido de dois jeitos. A primeira é que todos esses inimigos que estão levando para o cativeiro, que estão matando a espada, também serão levados para o cativeiro e morrerão a espada. Os nossos inimigos podem até nos matar, mas também serão alvos da espada no dia do juízo divino. Mas tem um outro lado da moeda que talvez João estivesse em vista aqui quando teve essa visão. É que está lá em Jeremias capítulo 15, quando Deus fala acerca do cativeiro. E o cativeiro ele viria de forma irrevogável, né? Em Jeremias capítulo 15, quando te perguntarem, para onde iremos? Versículo 2, Deus diz para o profeta, dir-lhe-ás, assim diz o Senhor, o que é para a morte, o que é para a espada, o que é para a fome, o que é para o cativeiro. Ou seja, Deus usou tudo isso como forma de disciplinar o seu povo, de trazer o seu povo para perto de si. E a mensagem de Jeremias era exatamente essa. Pode ler depois Jeremias capítulo 29, quando vai dizer exatamente isso, porque uns falsos profetas estavam mandando dizer para o povo que foi levado para o cativeiro, para a Babilônia, dizendo, vocês vão ficar aí só 2 anos. E Deus manda Jeremias escrever uma carta para dizendo assim, não senhor, vocês vão ficar aí 70 anos. E a carta começa assim, diz ao povo que eu enviei para a Babilônia. Foi Deus que mandou o seu povo para a espada, para a morte, para o cativeiro, porque o seu povo tinha afastado de Deus. E Deus então usou isso daí. E nesse sentido também, certamente, que quando João disse essa palavra, poderia estar no coração também dos discípulos de Jesus, que eram vindo do judaísmo, que conheciam o Velho Testamento, acerca disso, dessa vocação. Pode ser que sejamos massacrados e tenhamos mortos como mártires, mas esse é o chamado de Deus para nós. É o que Paulo diz, que todos quantos querem viver piedosamente serão perseguidos. Se você não tem nenhum amigo que não gosta de você porque você é crente, se você não tem nenhum parente que te deixa de lado em algumas programações porque você é crente, se lá no seu trabalho as pessoas nem sabem que você é crente, então tem alguma coisa errada com a sua fé. Porque todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão desprezados pelos amigos, serão debochados pelos amigos. Lembre-se disso. Talvez até fique aí uma certa exortação para que você avalie o seu comportamento, o seu procedimento no meio em que você vive, porque pode ser que você não esteja sendo firme em segurar mesmo os valores que Deus estabeleceu para a sua vida. Pode ser que você esteja fraquejando, relaxando na sua fé, e por isso você não incomoda ninguém. Ninguém se importa com você, ninguém te despreza, ninguém te debocha da sua fé, ninguém critica você, porque às vezes as pessoas nem sabem que você tem uma fé, que você tem um compromisso com Deus. Nossa vocação é em sermos perseguidos. Faz parte da fé, faz parte do Evangelho, passar pelas lutas desse mundo. E por último, a vitória através da perseverança, que ele diz aí no finalzinho, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Satanás e sua besta, juntamente com seus seguidores e seus aliados, pensam que nós somos derrotados quando somos colocados sob perseguição. Mas eles não sabem e eles vão perceber que é através da perseverança na fé que os cristãos têm vitória em Cristo. A nossa vitória é exatamente aí. A nossa fé, ela se aperfeiçoa exatamente debaixo das lutas e perseguições. Se você não tem crise financeira, se você não tem problema de saúde, se a sua família está tudo bem, se o seu casamento está legal, se você vive tranquilo e folgado, como é que você vai provar que você confia em Deus? É na hora da provação, das lutas, que você demonstra que você depende da graça de Deus, que você testa a sua fé, que você prova a sua fidelidade a Deus. É quando o seu chefe lá no seu trabalho diz, ou você faz isso aqui, que é contra a lei, ou eu te demito. É hora de você dizer, pois então demita, porque isso eu não faço, porquanto eu tenho uma fidelidade ao meu Deus que me impede de fazer isso que o Senhor está me pedindo. E arque com as consequências de ser demitido, sabendo que Deus é o seu provedor, que é Deus que sustenta a sua família.
É o momento quando o namorado ou a namorada começa a debochar da cara sua e diz, olha, ou a gente vai ter relação sexual, ou você é um homem frouxo e outras coisas mais, é que você precisa ter firmeza de dizer, pois nós terminamos o namoro agora. Porque se você não quer que eu lhe respeite como Deus diz que eu tenho que te respeitar, e manter a minha pureza para dentro do casamento, então você não serve para ser minha namorada, muito menos a minha esposa. Ser firme nesses princípios, ser firme nesses propósitos que Deus estabeleceu. Lembrei daquela historiazinha da mãe do Júnior, né, que trabalhava lá no Adalto Botelho, e disse para a gente um testemunho, né, de que ela ficou pesarosa uma época, porque ela sempre trabalhava no domingo, como o hospital exigia, mas o dia que chegou uma adventista, disse que só trabalhava lá se pudesse não trabalhar no sábado. Ela disse que ficou envergonhada. A gente era jovem, muito tempo aconteceu isso. Ela diz, o meu chefe achou um jeito, eu trabalho no sábado, ela trabalha no domingo, aí as duas folgam no dia do Senhor, né? Cada um de si. Só que ela falou, eu fiquei envergonhado porque eu tinha trabalhado tantos anos lá, nunca exigi isso do meu patrão, por causa da minha fé. Aí talvez você diga, pastor, mas isso é uma coisa que também não precisava e tal. Precisava sim, gente. Precisava sim. Você precisa mostrar que você é cristão, que você serve a Deus, que você tem compromisso com o reino de Deus, que domingo é o dia do Senhor, sim. Vitória através da perseverança. Lembre-se dos amigos de Daniel, que por causa da perseverança dele em seguir ao Senhor, não dobrou os joelhos diante daquele ídolo de ouro de Nabucodonosor e foram jogados na fornalha ardente. Deus não livrou aqueles homens de ir para a fornalha, lembre-se disso. E eles não sabiam se Deus iria livrá-los na fornalha, eles estavam indo para morrer. Eles não estavam contando, vamos embora, gente, porque o anjo vai estar lá com a gente e nós não vamos morrer, não. Não, eles foram sabendo, crendo piamente que eles iam morrer queimados. E Deus os livrou na fornalha, e até mostraram a perseverança deles. E aí, nós olhamos que quando nós temos a fé, toda perseguição que nós tenhamos precisa vir para alimentar a nossa fé, a nossa firmeza, a nossa fidelidade ao Senhor. Lembre-se que Deus protege você num contexto como esse que nós vemos dessa besta que emerge do mar. Deus é o seu guarda, Deus é o seu guardião. E eu quero encerrar com um versículo bíblico de Isaías capítulo 43, que até está aí também, coloquei aí no slide, que é um texto que você precisa guardar no seu coração, ter na sua mente, no seu coração bem firme dessa convicção. Diz assim, mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo meu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Guarde no seu coração essa palavra para te confortar. Clame com a sua voz ao Senhor, que certamente Ele estará acudindo você nesse meio tão difícil que nós estamos vivendo, que nós estamos servindo ao coral. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.